na sua tela. Tanto a tela quanto a gravação. Então, tá ótimo. Comecei. Maravilha. Fazer os dois. A gente fica de câmera ligada ou desligada? A Asa, o que você prefere, Asa? Tá muito. Eu sempre gosto de ver os rostos, mas eu vou abrir um slide. Então, durante o slide não faz muita diferença para mim. Mas quando a gente estiver conversando, é bom, né? Não parecer que eu estou falando com ninguém. Esse Zoom, a gente já está, né? Já estamos no limite. Sim. O limite dele. Está falhando. Então, gente, que bom, todo mundo aqui. Muita gente do curso, muita gente de fora. Feliz, né? Bem-vindo a todos. Então, vamos lá. Eu realmente... É uma alegria, Asa, te receber de novo nessa pós-graduação. A Asa Nigeri esteve com a gente no seminário que organizou a Eneida Leal Cunha no ano passado, né, que foi um seminário de avaliação dos mestrandos, e mais uma grande notícia, ela agora faz parte do corpo docente do curso que eu e Ana Kifuri criamos recentemente, ligado à graduação em artes cênicas do Departamento de Letras, que chama Corpo e Palavra nas Artes da Cena e da Imagem. Estou vendo que a Ana Emmerich está aqui também, que também faz parte do curso. Ana Kifuri, infelizmente, não podia vir, está trabalhando, então mandou um beijo, um abraço para todos que das artes cênicas estão aqui, alguns que já estão até fazendo o curso, e aqui, quer dizer, a gente está no escopo dessa disciplina, que é uma disciplina obrigatória e introdutória, quer dizer, a primeira disciplina exclusivamente para o mestrado, para os mestrandos que acabaram de entrar nesse último edital e que começaram a cursar o mestrado esse ano em Literatura, Cultura e Contemporaneidade. Então, essa disciplina, cujo título geral é Teoria da Literatura e da Cultura, é onde a Asa vai fazer essa conferência hoje, vai fazer essa fala, essa conversa, nós depois também, né, vamos debater, vamos conversar com ela, e a gente queria avisar vocês que ela vai tentar depois colocar disponível, porque muitas pessoas já estavam perguntando e não podiam estar aqui hoje, nesse horário, que ela vai botar disponível no canal do YouTube dela, já vou falar daqui a pouco do canal dela. E a gente queria avisar vocês e perguntar se está todo mundo que está aqui na sala, né, não se opõe a essa ideia, porque, afinal de contas, vocês vão estar participando e atuando. Tá certo? Estamos de acordo? Maravilha. Ok. Então, assim, eu não queria só... Vou apresentar formalmente com essa mini bio muito enxuta que ela me mandou, mas queria também dizer de coração como os trabalhos da Asa Nigeri que ela tem feito nos artigos e nos textos que ela vem publicando, mas também diariamente no canal YouTube dela, youtube.com/Asa Nigeri, e que para mim assim, são absolutamente fundamentais para a gente pensar não apenas a história, né, que nos fez chegar até aqui, mas pensar de forma muito potente os caminhos do porvir. Né? Acho que a ASA tem um compromisso para mim que me toca muito diretamente, com um compromisso de construção, ou seja, uma crítica que não é só ligada a toda a tradição da desconstrução, como nós aprendemos severamente, mas ligada às possibilidades de resistência, evidentemente, mas de construção de outro caminho. Em primeiro lugar, tudo isso que ela vai falar hoje aqui para a gente, né, mas desse empenho genocida passado e atual, né, desse racismo ainda absolutamente entranhado em tudo aquilo que consolida o edifício do que até então a gente veio pensando como cultura brasileira. Acho absolutamente fundamental. Quem leu o texto, eu vou colocar também, os alunos inscritos no curso tiveram acesso ao texto, mas hoje, essa aula, a gente fez um convite público e eu vou colocar o link aqui do texto do artigo denso da ASA, e indico realmente que todos vocês leiam.
né? A fala dela vai partir desse texto e, obviamente, com vários outros desdobramentos, mas eu acho que é um artigo absolutamente fundamental, é um ensaio, né, denso e absolutamente fundamental, e que não só revê esse edifício, no qual nós ainda ficamos aqui e ali tateando, como propõe efetivamente um conjunto muito importante de reflexões e saídas, né? A Asa é professora, peraí, que está na minha tela, doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, pesquisadora de África, afrodiáspora e mulherismo africana, coordenadora do Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Arte, Religião e História do Laboratório de História das Experiências Religiosas da UFRJ e o Núcleo de Filosofia Política do Laboratório Jeruma, UFRJ, integrante do premiado Segunda Black e Grupo EMU, multiartista, crítica teatral e literária, mãe e youtuber. Esse final foi maravilhoso. Ei, gente! Bom, muito obrigada por você estar aqui com a gente de novo, e vai vir e vai estar, né, incorporada aqui muitas vezes, batalhando com a gente para mudar também uma coisa que é absolutamente fundamental, que é o perfil dessa universidade, no caso a PUC-Rio. Então, mais uma vez, muito grata, Gaza. Eu que agradeço. Agradecer não só você, Ana, mas também a Ana Kifuri, Montauri. Eu sei que há aí um trabalho, né, por trás para que eu consiga minimamente chegar até aqui, dar essa aula e tudo mais, né? Eu tenho consciência disso e agradeço. Também estou muito feliz, assim, estou muito emocionada pela abertura, falar do artigo, porque esse é o Reflexões Artístico-Filosóficas, é o meu artigo de pós-doutoramento. Foi com ele que eu finalizei 2 anos de pesquisa, encerrei, e eu terminei ele em 2020, e ele foi publicado no meio da pandemia, ou seja, eu não consegui trabalhar o artigo, né? Então, tudo ficou muito em suspenso. Eu também acho que todo mundo ficou muito desanimado. Então, assim, nem fazia muito sentido para mim ficar procurando outros lugares para publicar, entende? Sei lá, eventos para falar dele. E acabou que eu fui deixando ele assim, de lado, e ele aparece fundamentalmente na formação que eu dou, e a última aconteceu esse final de semana, que é África e Diáspora, Caminhos Pluriversais. Então, ele é o lugar onde eu mais trabalho esse artigo. Então, saber que ele faz sentido, né, para outras pessoas em outras áreas, isso, para mim, me deixa muito feliz. Eu vou jogar aqui no chat o meu portfólio, que é o lugar em que tem reunido toda a minha produção, toda, a acadêmica, audiovisual, os livros, porque eu faço muitas coisas. Eu vou falando, talvez eu vá acabar falando de algum artigo, alguma coisa que eu tenha feito, aí você já tem o link, porque está lá. Né? Eu sou muito virginiana, super organizada, então eu já organizo tudo lá. E também por conta disso eu tenho um slide, porque assim eu controlo o tempo. E dá assim um tempo para a gente conversar, porque eu quero ouvir vocês, né? Acredito que tenham pessoas que tenham lido o artigo, então ouvir, para mim, nesse momento, é muito importante. Então, para quem não me conhece, eu sou a Asa, eu vou compartilhar aqui o slide. Esse slide, ele é exatamente... Peraí, antes de eu compartilhar, deixa eu abrir ele aqui. Esse slide, ele é exatamente o meu artigo, né? Eu peguei o artigo, mastiguei e transformei nessa apresentação aqui, que reflexões artístico-filosóficas sobre a humanidade negra, mas vocês vão encontrar muito do que eu falei também num outro artigo chamado Entre a Fumaça e as Cinzas, o estado da Maafa pela perspectiva do mulherismo africana e a psicologia africana. É isso, gente. Ó, a academia tem sempre nomes enormes. É igual agora, assim, núcleo de pesquisa, raça, arte. Quando eu ouço, eu sempre fico assim, ai, meu Deus, para que
para que isso tudo? Mas aí, quando eu olho os títulos dos meus próprios artigos, eu penso, eu fiz a mesma coisa. Mas, enfim, gente. Então, nesse outro artigo, vocês também vão encontrar algum desdobramento num artigo que se chama Educação Afrocêntrica como Via de Luta Antirracista e Saída da Maafa. Todos os meus artigos que tiverem Maafa no título dialogam com essa aula aqui, tá? Que é um tema importante. E aí eu quero abrir, assim, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui, né, me escutando, obrigada pela confiança, obrigada pelo tempo, né? Eu espero que vocês estejam vivos, saudáveis e lúcidos, que eu acho que é o que está valendo para esse momento. Então eu quero abrir assim esse nosso encontro, né, virtual, com o provérbio banto Ubuntu, né, que fica muito na moda, a gente tem hashtag Ubuntu, vários Ubuntu por aí, e o que é Ubuntu? Né? Um provérbio que diz Umuntu, Ingumuntu, Ingabantu, né? Que significa que a pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Então, parte desse indivíduo para o compartilhamento coletivo, né? Então não é eu e a coletividade, eu e o outro, não é eu sendo parte de uma teia coletiva. Então a minha humanidade se estabelece no momento em que eu percebo a humanidade do outro, né? E é com isso que eu quero começar. E aí, já fui apresentada aqui, gente, eu faço muita coisa mesmo. Então, assim, vai lá no portfólio que tu vai ver. Eu tenho uma coluna teatral toda quarta-feira no site Rincena. Ai, gente, um monte de coisa. Mas o importante é me siga no Instagram, visitem meu portfólio, porque, enfim, se você quiser algo mais acadêmico, lá você encontra mais detalhado, e conheça meu canal no YouTube, né? E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que a minha pesquisa, ela pensa o seguinte, eu penso caminhos de humanidade solar e plena para, sobretudo, as pessoas negras. Né? E aí, esse artigo de pós-doutoramento, ele vai pensar caminhos artístico-filosóficos para essa humanidade. Mas eu penso essa humanidade solar a partir de várias ferramentas. Né? Então, por isso eu escrevo peças teatrais, sou crítica teatral, trabalho com interface crítica, por isso eu sou poeta, mas também por isso que eu abri um canal no YouTube, que é um canal que eu utilizo como ferramenta de ascendimento solar a partir do conhecimento, da transmissão, do compartilhamento, da teia de Ubuntu. É entender que, quando eu ensino, eu estou acendendo o sol do outro. Então, ele também é uma ferramenta de pesquisa. Então, eu estou falando isso por quê? Porque parece que eu faço muita coisa, mas se você olhar de perto e com atenção, você vai ver que eu faço a mesma coisa, que é acender o sol do outro pela transmissão de conhecimento, beleza? E aí, né, para esse encontro, vou refletir caminhos das artes e filosofias para a humanidade solar, com foco na população negra, e esse é justamente meu pós-doutoramento. A referência é o artigo Reflexões Artístico-Filosóficas sobre a Humanidade Negra, que está na revista Ítaca, revista de filosofia, revista internacional de filosofia, tem sempre esses nomes assim, né? Mas da UFRJ, lançada em 2020, número 36, enfim, as referências são essas. E aí eu quero começar pintando o cenário da Maafa Ocidental, né? E aí gosto de arte, então a gente já pode começar observando essa capa maravilhosa e já intuindo sobre o que a gente vai falar nesse primeiro momento, né? Então, primeiro, o que é o Ocidente? O que eu estou chamando de Ocidente? Então, o Ocidente, eu estou me alinhando aos estudos decoloniais, aos estudos contracoloniais, aos estudos africanos. Eu estou me alinhando com uma galera, tá? Muito grande. Então, lá na primeira parte do artigo, está lá nomeadamente cada um que contribui para essa reflexão. Mas aqui, sobretudo, eu estou me alinhando ao Aníbal Quijano e os estudos decoloniais, e o Molefe Ketchassante
com os estudos afrocêntricos, o estudo africano. Então, a gente fala muito de Ocidente, né? O Said, né, fala que o Ocidente o Oriente é uma invenção do Ocidente, né? Mas o Ocidente é uma própria invenção de si mesmo. Então, como a gente está sempre pensando no eu e no outro, e nós somos o outro, nunca somos o eu, é interessante a gente dar uma virada nessa câmera e dar uma focadinha em quem é esse grande eu, né? Esse modelo de ser e estar do mundo, esse modelo de civilização, esse modelo de ação e agência que se impõe sobre todos os corpos que estão dentro do Ocidente, seja ele o hegemônico, seja ele as cópias mal diagramadas, como o Brasil, não é mesmo? Então, assim, basicamente, o Ocidente, geograficamente, ele é anglo-europeu, geopoliticamente, né, gente? Ele é anglo-europeu. Né? Então, Europa, seu filho pródigo, Estados Unidos. Mas por conta de alguns pilares, né? Alguns braços, algumas ferramentas ocidentais basilares, esse Ocidente tem algo que a gente chama de fronteiras fluidas. Então, o que seria o Brasil? O Brasil não é ocidental, o Brasil não é Ocidente, mas ele performa a categoria ocidental que lhe coloca no escopo de América Latina. Né? A gente aceita isso? Não, a gente não aceita isso. A sociedade brasileira acha que é ariana, não tem espelho, super complicado, mas performa a categoria de América Latina, querendo ou não querendo. Né? E, enfim, isso eu desdobro um pouco isso no artigo, mas não tão profundamente. Então, o Ocidente, geograficamente anglo-europeu, ele tem duas agências que expandem o seu poder para essas fronteiras fluidas, que é o capital, né? O planeta é capitalista já. Então, o capital. E o que me interessa, né, que é o tema da minha pesquisa, que é a indústria cultural. Né? A indústria cultural enquanto uma grande agente de uso da semiótica da arte para construir lugares limitantes da pluriversalidade do que é ser humano. Né? Então, é basicamente isso que eu reflito nesse artigo. Mas aí, falando sobre o Ocidente ele tem 3 pilares basilares. O primeiro é o pilar iluminista, que é o evolucionismo, o controle total sobre a natureza, que é dominar a terra, o ar, o espaço, a vida, a pós-vida, a antes-vida, quer dominar tudo, um negócio assim, um ímpeto de dominação, que faz com que ele queira controlar absolutamente tudo, das nossas mentes à energia vital que paira no universo cósmico. Né? Então, é esse controle. Também é no iluminismo que se separa, né, o paradigma disjuntivo, então esse paradigma de divisão, de fragmentação ocidental, que é característico do Ocidente, ele vai fazer com que se divida a magia do mito da religião. Então, assim, pessoas como eu, que são macumbeiras, estão no âmbito da magia, porque nós não somos civilizados, nós somos bárbaros. Nós fazemos macumba, nós somos incivilizados, nós fazemos sacrifícios de animais sofredores, entendeu? Então, vivemos no âmbito espiritual do que o Ocidente entende como primitivo, e aí está mágico, é a magia. Né? Mas se você crê em Freia, Thor, Buda, né? Se você crê, aí você já é mais civilizado e você entra no âmbito do mito. Né? Aqueles que acreditam nas mitologias. A mitologia iorubá não é mitologia, não, é macumba. Tá? Ela não chega a esse status. Então, você está lá, né, cultuando Gaia, né? Você está cultuando mitos. Agora, se você é católico, apostólico romano, protestante, luterano, calvinista, cristão, judaico-cristão, você é civilizado, meu bem. Você está lá no alto da civilização espiritual. Tá? Então, é nesse pilar iluminista que essa disjunção ela começa a acontecer. E também tem essa base na ciência moderna, e aí é sempre importante dizer, eu acredito na ciência moderna, tá? É importante falar isso nesse momento que as pessoas acreditam em terra plana e em vacina que vira jacaré. Então, assim, deixar expresso, gravar que eu acredito em ciência, né? Viva a ciência, ainda bem que temos a ciência. Entretanto,
Nós precisamos perguntar qual é a agência da ciência. A ciência está operando para quais objetivos, né? Então, a gente precisa se perguntar sobre isso. Porque durante muito tempo, alguns séculos, os experimentos científicos que dão assim, que faz com que a gente tenha orgulho dos avanços científicos da humanidade, esses experimentos foram feitos sobre o corpo de nossos ancestrais, das pessoas negras, né, das sequestradas, né? Então, assim, a gente sempre precisa olhar para a ciência de forma positiva e esperançosa, mas a gente tem que ser lúcido que ela precisa ser questionada no seu ímpeto, né? E a ciência ela já virou capital. Então, nesse momento, as coisas começam realmente a ficar ainda mais complicadas. Outra característica desse iluminismo é a razão como critério último. Então, ter o ser baseado somente na razão. Penso, logo existe. Então, o que eu sinto não me faz existir, o que eu experiencio não me faz existir, o meu nome não me faz existir, os meus ancestrais não me fazem existir, porque eu sou razão. E isso é bastante limitante, mas ok. O segundo pilar é a tradição judaico-cristã, que para mim é a mais perigosa, porque ela pega a mitologia hebraica e coloca essa mitologia como universal. Ela impõe os valores éticos e morais judaico-cristãos como valores únicos e exclusivistas para as nossas experiências de ser e estar no mundo, né? Outra coisa também que incomoda é a singularidade e a verdade. Todo mundo aqui já deve ter ouvido: o meu Deus é o Deus vivo, verdadeiro, único, criador do céu, da terra, onipotente, onipresente, o soberano, entende? É só esse, não tem outro, só esse. É complicado, né? Com tantas possibilidades de deidade, por que só esse que é assim? Complicado. Também, e aí acaba sendo um pilar de exclusividade, né? Só você tem a verdade. O céu é para poucos, né? Essa ideia do sofrimento, né? Você, por onde andei no vale da sombra da morte, do nada, tipo, é muita sombra e tal, e é um sofrimento e uma espera por um equilíbrio, por uma vitalidade num pós-vida, né, que faz com que contribua para essa característica ocidental de sempre buscar o futuro e não viver um presente com presença, né, que é algo característico do Ocidente. E o terceiro pilar é a tradição greco-romana, né? Aí, enfim, quem fez os meus cursos de África sabe que Grécia bebeu no Egito, não é mesmo? Os gregos e tudo mais, mas tudo bem. O ponto principal é que o greco-romano, mesmo que seja inicialmente influenciado pelo Egito, o pilar greco-romano, ele é um pilar fundador desse conjunto civilizatório de ser e estar no mundo que a gente está chamando de Ocidente. Tá? Então, dessa tradição vem que nosso conceito de civilização, de estética, de direito, de educação, de cidadania, de imperialismo, de colonialismo, né? De dominação, de roubar, matar, destruir, dominar. Entende? Vem daí, né? Da greco-romana junto com a judaico-cristã. Nesse quesito, elas são bem próximas. E aí, vamos pensar esse Ocidente. E aí importante dizer que assim, eu penso caminhos artístico-filosóficos. Então, eu vou trazer um monte de referência do audiovisual, enfim, porque foi assim, inclusive, que o artigo foi construído. Então, esse Ocidente, ele hegemônico, ele tem algo que a gente chama de supremacia ocidental, que seria o quê? Esse sistema de poder que é patriarcal, baseado, sobretudo, no homem branco anglo-europeu. E, assim, vou repetir, é homem branco anglo-europeu. Então, assim, o que a gente tem aqui é cópia mal diagramada. Tá? Não dá. Porque, assim, você ter nascido no BR, já te joga lá para baixo na escala de humanidade ocidental. Você queira ou você não queira, você sendo filho direto de um alemão, você nasceu aqui. Entende? Não tem como. E aí, lembrando daquele filme Bacurau, que foi o maior frisson, né? A gente tem duas pessoas naquela cena lá
que são um casal, sei lá, de Santa Catarina, que é o nosso mais hegemônico. É o mais hegemônico do mais hegemônico que o Brasil pode parir de hegemonia. São aquele casal ali. Então, dentro da nossa realidade, não há dúvidas que eles dois eles estão dentro e numa posição muito superior na escala de humanidade ocidental. Entende? Porque eles se assemelham ao Senhor do Ocidente dentro da nossa experiência daqui, de América Latina, que agora a gente vai começar a pensar como Améfrica Ladina, que é um conceito da Lélia Gonzalez, que vai entender a América Latina não mais como uma categoria ocidental, mas sim como uma categoria de amefricanidade, em que você tem a confluência civilizatória de valores culturais de povos originários da América com os povos sequestrados de África, né? Então, mesmo você sendo branco, lourão, de olho azul, filho de um alemão legítimo, tu nasceu na América Latina. E aí, nessa cena do Bacurau, o que acontece? Eles dois são hegemônicos, mas quando eles encontram com o senhor do Ocidente em pessoa e a sua senhora companheira, porque é tudo fechado, tudo macumunado, entendeu? As categorias ocidentais são postas na mesa. Entende? E rapidamente aparece o nariz não sei o quê, o não sei o que lá, e eles vão caindo. Tá entendendo? E aí, por que eles vão caindo? Né? Porque o modelo, e aí esse é o primeiro questionamento que eu faço nesse artigo, que é o modelo de humanidade, quando a gente fala direitos humanos, somos todos humanos, beleza, mas qual é o modelo de humanidade que está se considerando para fazer esta afirmativa? Porque a nossa experiência diz que tem uns mais humanos do que outros. E aí o que conta é a experiência empírica e não o valor teórico. Entende? Então, como é que é isso? Então, esse é a primeira pergunta-problema que eu trago. Assim, né? Como é que pode sermos todos humanos se não somos todos humanos? E aí, o que eu fiz? Eu criei uma escala que eu chamei de escala de humanidade ocidental. E para trabalhar essa escala, eu trago o filme O Lobo de Wall Street, do Martin Scorsese. Espero que vocês tenham visto. É um filme excelente, mas assim, eu sou muito fã do Martin Scorsese, então, enfim. Às vezes o filme nem é tão bom assim, e sou eu que acho. Mas, enfim, assista, porque vale a pena. E também eu quis dar essa moral também, gente, porque assim, o Leonardo DiCaprio ele figurou durante muito tempo às paredes do meu quarto, entende? Porque ele era o quê? O ideal hegemônico de beleza para as meninas da década de 90. Eu sou uma adolescente da década de 90. E tipo assim, e aí tipo, entre pensar e usar no meu trabalho o Leonardo DiCaprio, que como pessoa é um ativista minimamente ambiental, então ele faz alguma coisa, ou usar o Donald Trump. Prefiro o Leonardo DiCaprio. É mesmo, eu achei mais legal, mais interessante. E aí, o que é esse filme? O Lobo de Wall Street é uma história real do Jordan Belfort, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Esse Jordan Belfort, para mim, ele é o modelo arquetípico audiovisual de uma categoria do Aníbal Quijano, que é o Senhor do Ocidente. Né? Então, o Quijano vai dizer, o Senhor do Ocidente, ele é hegemônico, ele é endinheirado, ele é poderoso politicamente, ele mora no norte, blá, 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 blá. Aí ele fala muito. Eu acho que é mais rápido a gente entender assim, olha esse personagem, ele é louro de olho azul. Então, assim, não importa o quanto mal diagramado você seja, se você é louro de olho azul, você já está na escala de humanidade através do belo, sacou? É assim que funciona. Então, ele é louro de olho azul. Depois, ele é o lobo de Wall Street, sabe? Ele não é o lobo da Bovespa, ele é o lobo de Wall Street. Ele mora no coração da hegemonia, porque ele está dentro dos Estados Unidos. E ele está dentro do coração, entendeu? Da máquina ocidental. Então, ele tem poder. Né? Ele tem poder econômico, quem viu o filme sabe. Ele não tem empatia pela sua companheira, ele não tem empatia pela outra idade. Tem uma cena de um anão que ele joga o anão numa roleta, um negócio horroroso.
Mas tem 2 motivos que me fizeram pensar, entender que ele realmente poderia servir como uma categoria metafórica, né, complementar ao Aníbal Quijano. A primeira é que ele fuma crack no meio da rua durante o dia e absolutamente nada acontece, né? Então, é isso, não acontece. Algo assim surpreendente. E a segunda coisa é que ele é um dos responsáveis pela quebra da economia americana em 2008 e ele ganhou um emprego, não é mesmo? Então, assim, não tem como você ser mais senhor do Ocidente do que essa criatura, né? Metaforicamente. Então, o que eu quero dizer com esse personagem? Quero dizer que ele é o modelo hegemônico, arquetípico e universalizante utilizado pelo Ocidente para considerar a nossa humanidade. Então, existe uma escala de humanidade ocidental que é dinâmica e flexível, tá? E ela vai se movimentar de acordo com cada situação, de acordo com cada experiência, é extremamente dinâmica. E ela tem como modelo categorizador no seu topo o Jordan Belfort, tá? E todo mundo que está no Ocidente, seja ele hegemônico, seja ele suas fronteiras fluidas, essas pessoas acabam sendo categorizadas nessa escala de humanidade ocidental. E a gente vai variando o tempo inteiro, de situação para situação. Então, se você é mulher, se você é LGBTQIA+, se você é negro, se você é pobre, isso tudo vai te colocar para cima, te colocar para baixo na escala de humanidade ocidental. Mas é importante dizer que é para todo mundo. E não é só fenótipo e gênero que se inclui nessa escala, né? A gente está falando de poder político, poder econômico, poder cultural, né? Se você compartilha o locus cultural do senhor do Ocidente, você já sobe na escala de humanidade ocidental. É por isso que o George Floyd viralizou pelo mundo, né? Não é porque o Ocidente descobriu que os Estados Unidos é racista, gente. Eles foram, são e serão, né? A questão do George Floyd é que a movimentação de revide ao assassinato foi no quintal do senhor do Ocidente. Sacou? Porque tem George Floyd todo dia aqui. Tem George Floyd em vários lugares. Tiveram George Floyd no Senegal semana passada, tiveram George Floyd no México. Há 2 semanas atrás, tiveram George Floyd aqui na favela, atrás da minha casa, e os tiros ficaram gravados na minha aula. E aí? Entende? Então, qual é a diferença? A diferença é que os George Floyd daqui não estão considerados na escala de humanidade ocidental, porque o Brasil nem Ocidente é, ora bolas. Precisamos entender isso, para talvez fazer a guinada e procurar outros caminhos mais pluriversais para a nossa própria humanidade enquanto população, sociedade, país, nação e qualquer outra coisa que a gente queira pensar. Então, veja bem, o território vai te colocar para cima ou para baixo. Então, se você divide o mesmo fenótipo, se você divide a mesma cultura, se você divide o mesmo idioma, porque a linguística também te coloca para cima ou para baixo dentro dessa escala. A gente fala português, né? É importante dizer isso, né? Que já é um idioma, né, que não tem essa relevância como tem o inglês ou como tem o francês. E isso também influencia na nossa escala, na nossa presença na escala de humanidade ocidental. Enfim, há muitos pontos aí, mas no artigo está tudo certinho, é só depois dar uma olhada. E aí, quais são as características disso tudo, né? Como é que acontece com a gente? Então, pessoas negras, né? Pessoas que são muito distantes do senhor do Ocidente, a gente acaba sofrendo males psíquicos muito sérios, como, por exemplo, o afrosurto, enfim, eu vou falar sobre isso depois, mas por que isso? Porque é humano querer ter a sua humanidade reconhecida. Isso é humano. Então, nós, há 500 anos, estamos buscando reconhecimento da nossa humanidade. Porque os nossos ancestrais chegaram aqui na América portando o corpo, a palavra e o conjunto civilizatório, somente. O resto foi só desumanização. E de lá para cá, a nossa tentativa enquanto população negra é buscar uma humanidade. E aí essa é a grande questão, porque o quanto nós estamos dispostos
a nos desumanizar para caber na escala de humanidade ocidental. Isso passa pelo alisamento do cabelo, passa pela mudança de fenótipo, mas passa também pelo racismo religioso, negações das suas raízes, assimilação, embranquecimento, passa por uma série de fatores, mas que, no fundo, a base e o cerne é uma busca por uma consideração social mínima de uma humanidade plena para você e para os seus, que a gente não tem hoje, a gente não tem até hoje. Quando a gente sabe que 6 em cada 10 lares hoje no Brasil estão com insegurança alimentar, a gente sabe que o mínimo da dignidade humana a gente não tem ainda, porque a gente está passando fome em 2021. Né? Começamos a ser sequestrados em 1500. O primeiro africano que chegou no Brasil foi em 1538. De 1538 até 2021, nós continuamos nos desumanizando, sendo desumanizados. E nós, sobretudo, continuamos procurando estratégias de sobrevivência a partir de uma adequação à escala de humanidade ocidental que nos é imposta. Está entendendo? Então, é sobre isso. E aí, como é que esse Ocidente vai pairar sobre nós? Né? Vai ter essa ideia do progresso a todo custo, um negócio assim de progredir, avançar e buscar, e nessa progressão, daqui a pouco, vão estar em Marte. Né? E o que vocês acham que vai acontecer quando Elon Musk tiver a sua primeira base de colonização em Marte? Não vai ser para ser amigo dos marcianos, vai ser para roubar, matar, destruir, colonizar, depredar, poluir. A mesma coisa que eles estão fazendo aqui. E a gente vai assistir isso, tipo assim, belezinha, acabaram com a Terra, vão acabar com o espaço, entende? A gente tem que ficar muito atento a pessoas e empresas que gastam 400 bilhões de dólares para fazer um foguete que vai chegar no meio da estratosfera e explodir e cair. Entende? É muito... Minha filha de 3 anos, gente. É muito ímpeto. É muito ímpeto, é muita vontade de alguma coisa, e alguma coisa que vale muito. Vale tanto que se perde 400 bilhões de dólares com foguete, brincando de foguete. Entende? A gente tem que ter atenção, porque quem está conduzindo isso é o senhor do Ocidente. É ele, em pessoa, ele e os seus. Então, é atenção e foco, né? E aí, o que é o ethos civilizatório ocidental? É um ethos em que, toda vez que o senhor do Ocidente, o eu, né? O senhor do Ocidente é o eu, nós aqui somos os outros, tá? Eu estou me baseando muito no Bakhtin. Então, toda vez que esse eu, né, se encontra com o outro, com a outridade, no caso, nós mesmos, né? Essa relação se dá a partir de roubar, matar, destruir, assimilar, apropriar, dominar, para tudo colonizar ou neocolonizar. Sempre. Desde sempre. Entende? Não há um exemplo na história em que houve assim, vamos trocar saberes, vamos ser amigos. Não, vou roubar sua terra. Né? E quando o Ocidente entra no território, o que ele faz? Ele estabelece as suas instituições de poder. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Construir o governo, o cárcere, a igreja e a escola. Se cerca justamente daquelas instituições que vão legitimizar o seu ethos civilizatório de dominação sobre o que há em tudo. Então, não é um problema do Jordan Belfort e Asingeri. Jordan Belfort e os não ocidentais. Não, é um problema do senhor do Ocidente e a humanidade que há em todas as coisas. Né? O senhor do Ocidente e o Rio Doce, que está em coma, o senhor do Ocidente e a floresta amazônica, que pegou fogo, o senhor do Ocidente e os animais que não existem mais, o senhor do Ocidente e o ar que está todo poluído, a estratosfera. Vocês já viram fotos de como é que está a estratosfera em volta do planeta Terra? É um lixão. Não sei se você vai, mas é um lixão. Um grande lixão espacial em volta do nosso planeta. Esse é o senhor do Ocidente. Ele não consegue se relacionar com a outridade de uma forma harmônica, porque o seu ethos civilizatório, a sua forma de existir no mundo é uma forma de dominação. E uma forma de dominação que é sustentada pelo capitalismo e é sustentada pela indústria cultural.
E talvez a indústria cultural seja ainda mais perigosa, porque o que ela vai fazer? Ela vai fazer a lavagem cerebral e vai fazer com que a gente naturalize essa humanidade capenga que é imposta sobre nós. Estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Vocês estão, cara, muito sérios. Vou ficar vendo aqui. Todo mundo muito sério. Eu não mordo não, tá, gente? Isso é bem legal. É que o assunto é sério, mas tento ser um pouco agradável, para não ficar tão pesado. E aí, o que vai acontecer? Vai ter essa ideia do progresso a todo custo, o capital e a indústria cultural como essas não são pilares basilares apenas, mas são, sobretudo, engrenagens de expansão, tá? De expansão de dominação. Né? Isso é importante, porque eles não, o capitalismo, né, e a indústria cultural, eles não são estanques também, não. Eles se atualizam. Eles vão botar 9 pessoas negras num reality show porque eles entendem que, se eles fizerem isso, a lavagem cerebral vai ser mais eficiente para o momento em que estamos vivendo. Entendendo? Vai vender mais, vai ganhar mais. Então, um fortalece o outro. Não é porque ele está ficando sensível, porque o Ocidente não é sensível. Ele é narcisista, ele só olha para si. Tá entendendo? E aí, outra coisa importante, ultraconectividade, inovação, globalização, fronteiras líquidas, tudo isso é balela. Tudo isso é dominação. Mais uma forma de te dominar. Né? E eu não estou falando que, então você é contra a tecnologia. Não, graças a Deus, estamos aqui, todos aqui. Nossas vidas estão sendo menos solitárias graças à tecnologia dentro desse momento. Então, óbvio que sim. Mas, assim, tanta ultraconectividade para quê? Entende? Agora, não sei se vocês sabem, mas a Alexia hackeia a tua casa. Para quê? Eu queria saber. O que a minha vida tem de tão interessante para essa bodega estar querendo saber? E se a gente um dia quiser conspirar contra o sistema? Se a gente quiser conspirar contra o sistema, não está dando, vamos conspirar contra o sistema. A gente não vai conseguir, porque a nossa casa é toda Wi-Fi, Lo-Fi, Ultra-Fi, Connect-Fi. E isso, na verdade, vai fazer com que sejamos localizados, quer queiramos, quer não queiramos. É igual uma coisa que o Google faz, né? Que ele manda para você, de tempos em tempos, as suas localizações. Vocês já receberam isso? Vira e mexe, eu recebo no meu e-mail. E o mais engraçado, assim, que ele bota assim, quais os lugares que você mais frequentou? O lugar que eu mais frequentei em 2020, gente, foi a loja de Rio Card. Juro para vocês. Segundo o Google, o lugar que eu mais fiz foi encher o meu bilhete único para pegar transporte público no ano passado. Né? E mês passado, o lugar que eu mais estive foi o supermercado Guanabara, aqui de Vila Isabel. Veja, eu estou rindo, mas isso é perigoso. Muito perigoso. Extremamente perigoso. Entende? O que vai se fazer com essas informações? Qual é o uso da indústria cultural sobre essas informações? Né? Porque agora os algoritmos, você faz propaganda direcionada para o público suscetível a isso. Os algoritmos já fazem isso. Então, você consegue assim, eu quero vender batatas vermelhas. Eu sei quantas pessoas consomem batatas vermelhas e o algoritmo vai fazer com que o meu anúncio chegue a só as pessoas que gostam de batatas vermelhas. Estão entendendo? Isso é muito perigoso. Então, ter atenção sobre essas Connectify, né? Esses nomes assim, tudo Fi, Low, Wow, Troll, é tudo nome também sintomático. Nomes muito, muito high, né? Então, são características. Ao mesmo tempo que é uma característica a dicotomia, né? A dialética, a dicotomia, a dualidade, esse sim, não, verdade, mentira, bonito, feio, essas coisas assim, bem ocidentais. E mais nessa brincadeira, 2 dicotomias são importantes, que é a dicotomia que coloca a civilização e a barbárie, né? Porque nós, ainda hoje, né, quando o mundo... Né, a minha irmã mora na França, e ela me mandou uma manchete de um jornal francês da semana passada, em que relembrava o nosso status de barbárie diante de 4.000 mortos.
Tá entendendo? O Ocidente olha para a gente enquanto selvagens, não importa o quanto tecnológicos, hi-fi, why nós sejamos, porque nós temos o genocida no poder e não estamos fazendo absolutamente nada. Estamos todos o quê? Nos assimilando, continuando nesse hype connectify e fingindo que ninguém está vendo, que cada vez mais tem gente morando na rua, cada vez mais está geral morrendo, cada dia chega uma notícia de fulano, de ciclano, de beltrano, que ou morreu, ou que está mal, ou que foi entubado. Não é possível. Né? Então, o mundo olha para isso e olha para a gente com o seu ar de superioridade. Porque o Ocidente é superior. O Ocidente, a Inglaterra teve 13 mortos hoje, né, gente? 13 mortos. Mas ele esquece de falar que eles estão fazendo um monopólio de vacinas, que a União Europeia tem 4 vezes o seu volume de vacinas necessário para a sua população, ela tem 4 vezes mais em estoque, e que os Estados Unidos têm 2 vezes mais em volume de vacina em estoque que a sua população. Aí é muito fácil você dizer assim, olha como nós somos evoluídos, não é mesmo? Tenho dinheiro, controlo tudo, olha o controle mais uma vez, olha a dominação mais uma vez. Quando Angela Merkel fala, a União Europeia vai embargar a Pfizer porque vocês têm que primeiro dar vacina para a gente, isso é o quê, gente? Qual é o nome que se dá a isso? Humanidade é que não é. Sacou? Então, fique atentos a isso, porque no final das contas o que se tem é uma humanidade que é branca. Uma humanidade que é exclusivamente branca, uma humanidade que é praticamente arianamente branca, mas que hoje ela nega isso porque pega mal, né, gente? Pega mal se colocar nesse lugar, mas celebra príncipe nazista, filho de dinamarquês e grego, que é cunhado de 4 nazistas, e celebra, né? Ele morreu aos 99 anos, foram 99 anos de simbologia de alguém que sintetiza todo o colonialismo secular do século XX. Então, não tem como chorar uma morte dessa. Assim, com respeito e tal, virou ancestral, mas não é meu. Com certeza não é. Então, veja, é uma questão, mais uma vez, de lucidez e foco. Né? E entender que humanidade branca é essa, que faz com que a gente esqueça que essa criatura tem um quê? Um viés severo de nazifascismo. Sempre teve. E chore a morte dela, sei lá, estranho, muito estranho. E aí isso contém que no final das contas o que é isso? Isso é o impacto na construção do ser, né? É o impacto na construção do ser, da sociedade. A gente vai ser narcisista, depressivo, ansioso, vai produzir cópias mal diagramadas de sociedades ocidentais. E aí a gente tem o quê? Um Utamauaso limitante, que é o Utamauaso ocidental. O que é o Utamauaso? É um conceito da Marimbani que diz respeito ao modo como somos ensinados a pensar. Né? E ela diz exatamente que o Utamauaso é a maneira como a cognição é determinada por um local de cultura. Então, quando a gente pensa assim, Desgraça Coletiva Brasil é um local de cultura nosso. Todo mundo que está aqui compartilha esse local de cultura também, né? Não apenas, ainda bem, mas também. Essa naturalização das mortes, essa desumanização da população brasileira nesse momento, ela também foi determinada a partir de uma construção de amansamento da sua população. Nós somos muito mansos. E isso foi construído. Né? Por quê? Porque é um asile que se impõe diante da construção da nossa sociedade. E é isso, é roubar, matar, destruir, assimilar, dominar, para colonizar, vai usar as instituições de poder como o capital e a inovação, a tecnologia, como reforçador desse lugar de humanidade ocidental, vai usar a indústria cultural com arte e filosofia para reforçar esse lugar de humanidade ocidental, são agentes construtores dessa cognição. E aí, como é que ele impacta na gente? Impacta em construções, em obras, né, artísticas de diversas ordens, não só audiovisual ou teatro, que são as coisas que eu mais trabalho, mas literatura, enfim, isso é amplo. Mas vai criar o quê? E aí, importante, trazendo Adorno novamente, entender que a indústria cultural ela constrói, ela auxilia nessa construção cognitiva, porque ela trabalha diretamente na semiótica. Né? Então, o simbólico, o grande poder da arte é o poder semiótico, é o seu grande poder pedagógico e semiótico. A indústria cultural entendeu isso e ela pega esse poder da arte para passar a sua filosofia.
a partir dessa semiótica, a partir desses símbolos, a partir da pedagogia que a arte traz. E aí, que símbolos são esses? É o fardo do civilizador. É um negócio assim, eu vou entrar na sua terra para poder trazer civilização, porque vocês são bárbaros. Eu preciso ir para o Oriente Médio para poder acabar com a guerra que está lá no Oriente Médio. Eu preciso entrar na nova sociedade africana que foi deposta, porque depuseram o rei, mas ninguém pergunta se eles estão a fim de querer que você entre. Só entra. Porque isso é o fardo do civilizador, algo assim, que só vai se atualizando. Vocês vão ver, se descobrirem que tem alienígena, eles vão dizer que eles vão precisar ir lá no alienígena para poder civilizar o alienígena, porque o alienígena é muito incivilizado. Eu tenho certeza. Entendeu? E aí também tem a infantilização da população negra, mas, sobretudo, dos homens africanos, das crianças africanas, africanos e afrodiaspóricos, tá? Então, pessoas negras. Então, essa infantilização dos homens, essa marginalização dos homens, essa vagabundagem dos homens, são construções semióticas. E aí eu até trouxe aqui, tia Anastácia e dona Benta. Aí eu sempre me pergunto, como é que pode a farinha de trigo se chamar dona Benta se quem cozinha é tia Anastácia? Entende? Isso aí é um abuso, sacou? E aí, tia Anastácia é uma mucama. Tia Anastácia é uma mucama, provavelmente, alimentou, foi ama de leite do Pedrinho da Narizinho, tem os seus valores culturais baseados na oralidade, escamoteados por Pedrinho. Quem é Pedrinho? Pedrinho é o senhor do Ocidente, cópia mal diagramada de escravocrata do Brasil. Só que é miniatura, é criança ainda, depois ele vai crescer. Então, veja, é uma obra extremamente problemática. Ou então a gente pode ver Tintim vai ao Congo, que é essa do meio, em que Tintim, um belga, e a Bélgica teve Leopoldo II, o grande genocida, no território do Congo, e o Tintim vai ao Congo. E olha só como é que são os congoleses, que coisa interessante. E depois você tem as representações de Jim Crow, que aparece nos desenhos animados, até hoje, que é sempre na figura do corvo ou do urubu. Aquele vagabundo é Dumbo, é Pica-Pau, sempre tem ali o Jim Crow. O Zé Curubu é o quê, gente? Zé Curubu é o malandro vagabundo, tá ligado? E isso é passado para as nossas crianças semioticamente. Enfim, eu não vou me estender, eu falo mais sobre isso no curso África e Diáspora mesmo, mas acho que assim vocês já conseguem ter assim, um panorama da situação. E aí, outro impacto desse Ocidente para a gente é a depressão, o narcisismo e a ansiedade. A depressão porque a gente olha para o passado e o Ocidente ensina para a gente que o passado é algo que tem que ser peça de museu, escondido e só resgatado nas suas mínimas nuances. Então, o passado dos nossos ancestrais escravizados, esse passado não. Então, lembrar, entender que se você é uma pessoa negra aqui no Brasil, você teve pelo menos um ancestral que atravessou o Atlântico e sobreviveu. Isso não pode. E pensar que a gente teve que pelo menos uma pessoa, há poucas gerações atrás, da sua linhagem, ela atravessou acorrentada no navio, demorava cerca de 3 meses no tumbeiro, para atravessar a costa atlântica. Essa pessoa atravessou e sobreviveu. Isso é uma memória que traz banzo, que traz uma experiência depressiva. Mas também é uma memória que causa vergonha aos trinetos de escravocrata. Porque se a gente é trineto de escravizados, existe também os trinetos dos escravizadores. E essas pessoas, na nossa sociedade, elas continuam sendo escravizadoras, só que elas escravizam de outras maneiras. Escravizam com a Bíblia, escravizam com o Congresso, escravizam dentro de outras estratégias, não mais aquela de ter 50 cabeças e dar chicotada. Modernizou, gente. Mas continuam sendo as mesmas coisas. Basta olhar o Congresso Nacional. Simples assim. Geral, descendente de senhor do engenho, mas enfim. E aí, você é narcisista também, porque o Ocidente é extremamente narcisista, ele só pensa no eu, não pensa no outro. Quando você tem o Instagram, o que é o Instagram, se não a ódio ao narcisismo? O TikTok, se é o narcisismo em frames rápidos. Você tem que mostrar o quanto você dança bem rapidinho, você tem que mostrar o quanto você dubla bem rapidinho. É uma coisa muito ensandecida,
muito ensurdecida. E até mesmo o YouTube, né? Que o YouTube até a gente consegue fazer outras coisas, mas o YouTube está na mesma vibe. O blogger, vlogger, trogger, tudo isso é mesmo narcisismo. E aí o que acontece? Você vive a sua relação com o mundo é sempre pela tela. Oi, gente, estou aqui dando aula para a PUC, vejam só, pessoas deixam aí. Você não vive um presente sem presença. Aí o que acontece? Você é cancelado, o seu mundo caiu. Porque o seu mundo é isso. Não é a presença, é a virtualidade, aí o seu mundo caiu. Ou então acontece uma violência com você, sei lá, sofre algum tipo de agressão, e aí como é que você narra essa agressão? Gente, isso aconteceu comigo porque eu precisava mostrar para vocês. Tem uma coisa errada aí, nesse sentido, sabe? Então, são males psíquicos, são bugações, assim, que está dando na nossa máquina cerebral, assim, por conta desse negócio que a gente está vivendo. Né? É por isso que a gente tem que fazer sempre o exercício de viver com presença. E o último mal psíquico aqui é a ansiedade. Né? Nós somos ansiosos por quê? Porque a gente está sempre buscando o amanhã. Amanhã tem não sei o quê, amanhã eu vou ficar rico, amanhã o meu diploma, amanhã. E o Ocidente faz isso porque ele não tem como dar conta da lucidez, que é se saber um destruidor de humanidade. Entende? Porque se ele pensar no hoje, no agora, ele vai ter que ver o agora. E ver o agora é muito doloroso para aquela delicadeza que é o Senhor do Ocidente, gente. O Senhor do Ocidente não tem calo na mão, tá ligado? O Senhor do Ocidente nunca lavou um prato. O Senhor do Ocidente, ele é quem? Ele é o príncipe da Cinderela, que ela dança a noite toda com ele e ele só reconhece ela pelo sapato. Vê isso só. Eu não ia querer um homem assim, cruz credo. Dancei a noite inteira, tô linda, bafônica, igual a Beyoncé, e aí o maluco só vai lembrar de mim pelo meu pé? Que história é essa? Dancei contigo 2 horas? Eu acho isso muito estranho. Muito, muito estranho. Mas, enfim. E aí, esse senhor do Ocidente, ele é um modelo de humanidade, de saúde, de normalidade, de sociedade, entende? Ele é o modelo hegemônico para as nossas experiências de existir. E aí, para a gente, população negra, isso vai se desdobrar ainda no males do racismo. Essa ideia da universalização para todos, assim, e que mesmo que a gente não seja sujeitos universais, nós não somos sujeitos universais, nós somos muito pluriversais para ter um modelo único, um modelo hegemônico. Vai ter o afrosurto, que é um mal psíquico que eu criei também no pós-doutorado. Tem nesse artigo, mas eu desdobro mais em outros, mais de psicologia africana. Tem um vídeo no meu canal sobre afrosurto, que é justamente a lucidez do mal psíquico do racismo em você. É quando você fica lúcido do quanto você foi trouxa dentro da dinâmica racial. Isso dá um ódio, isso desperta a pulsão palmarina, isso faz com que a gente perca o nosso equilíbrio e esvazie esse ódio pedagógico de alguma maneira. Às vezes para a construção, mas na maioria das vezes a gente esvazia no morte aos brancos no Facebook, uma tuitada lacradora, um vlogger, esvazia todo o ódio pedagógico que poderia surgir daí, né? E aí, isso tudo que eu pintei para vocês, já estou me encaminhando para o final, tudo isso que eu pintei para vocês, a gente chama de Maafa. Né? E aí, o que é a Maafa? É um conceito da Marimbani que diz respeito a esse holocausto negro. Eu não gosto da palavra holocausto, então, no pós-doutorado mesmo, eu mudei a tradução. Por quê? Porque eu quis, e eu mudei para desgraça coletiva e infortúnio negro. E eu mudei por quê? Porque trabalhar holocausto numa sociedade como a nossa sociedade não é madura, entendeu? E ela ia ser uma tradução que mais ia atrapalhar do que agregar. Então, eu passei a usar não a tradução literal, porque Maafa, em Kiswahili, é holocausto. Essa é a tradução. Então, não mais a tradução literal, mas uma tradução que faça sentido para a gente. E aí eu mudei para infortúnio, desgraça coletiva, desgraça negra. E aí, a Marimbani diz o seguinte, que a Maafa é um fenômeno de poder imposto, né, pelo Ocidente sobre os corpos negros. E esse fenômeno de poder ele começa com a invasão ao continente africano para fins de dominação. Então, a invasão ao continente, o sequestro, o encarceramento, a volta na árvore do esquecimento, o embarque, a travessia, o desembarque, o leilão, a escravidão,
a abolição, o pós-escravidão, a favelização e, atualmente, o genocídio da população negra declarado. Né? E aí esse genocídio com múltiplos tentáculos. Né? Genocídio físico, genocídio psíquico, genocídio espiritual, nutricídio, epistemicídio, racismo religioso. Existem muitas formas de se genocidar um povo. Né? Nem todas são na morte física, embora a morte física esteja sendo bastante eficiente nesse país, né? Principalmente se você é homem negro de 13 a 29 anos e se você faz parte da comunidade LGBTQIA+, com áreas de crueldade se você for trans, né? Então, esse é o cenário do genocídio físico, né? Mapa da violência daí. Mas existem outros genocídios. A gente come mal. A gente tem 6 em cada 10 casas no Brasil hoje tá com insegurança alimentar. Significa o quê? Significa que a pessoa não come uma fruta, não come uma verdura, ela come fandangos, ela come açúcar, entende? Ela come lasanha da Sadia, que é plástico com anilina, e está achando que está se alimentando. Estão entendendo? Isso é insegurança alimentar. E aí, essa experiência que a gente tem aqui, eu chamei, e aí nesse artigo que eu comecei a teorizar, eu chamei de estado de Maafa, porque não é só a Maafa, não é só o fenômeno de poder, é uma experiência, é um estado, é uma forma de experienciar a existência, que para nós, população negra, sempre foi de desgraça coletiva. Então, assim, a diáspora, né, as diásporas africanas na América, e o Brasil é a maior diáspora africana do mundo, essas diásporas foram fundadas na Maafa. E foi tirado de nós a possibilidade de existir, de viver, de ter a solaridade do nosso sol fora do estado da Maafa. Isso nos foi negado. Entende? Então, nós não sabemos o que é experienciar a existência fora do Holocausto. Há 500 anos. Entende? Então, a gente precisa fazer aquilo, uma luta anti-Maafa. E aí, como é que é o nosso estado de Maafa aqui, enquanto afro-brasileiros? Né? É um estado de Maafa que dialoga com o presságio do abismo, que é um outro conceito que eu criei no mestrado, quando eu estava dando conta da poesia de guerra e pós-guerra de Moçambique. E aí eu criei esse conceito e trouxe no pós-doutorado para pensar nossa Maafa, que é o seguinte, que é a lucidez que nós temos, enquanto população negra no Brasil, de que nós só temos garantia de morte. Nós não temos garantia de vida nesse território. Né? Nós não temos segurança de vida, nós não temos garantia de vida, nós não temos proteção de vida. Nós, há 500 anos, experienciamos uma desumanização. Então, veja, se você tem uma experiência solar da sua própria existência dentro de um estado de Maafa, se você dialoga diariamente, foge, na verdade, diariamente do monstro do genocídio, se você todo dia tem que negociar com o abismo da sua própria morte, não faz diferença se você vai morrer com a camisa da escola, com um fuzil na mão ou aglomerado de Covid no baile da Furacão 2000. Não faz diferença. Porque a gente não é humano. Então, assim, até quando vê, baile na favela, não sei o quê, gente, é terrível, mas essas pessoas já são desumanizadas na sua essência. Então, até para isso, a gente precisa ter um olhar mais atento, porque, mais uma vez, é uma desumanização, é viver num estado de desumanização. E se você sempre é desumanizado, você desumaniza também. Está entendendo? Então, é o Ubuntu, né? Eu sou o que nós somos. Se nós somos desumanos, o que eu sou? Está entendendo? É nesse sentido. E aí, o que a gente vive no Brasil? Uma realidade antinegro. Né? Na América em geral, mas no Brasil em específico. E aí cai mais uma vez no afrosurto e acontece que a gente tem um apagamento do nosso sol, da nossa energia vital. Todos nós somos sóis vivos. E aí eu começo a apontar alguns caminhos, né? Pensar o espólio da Maafa. O que é o espólio da Maafa? O espólio da Maafa é um conceito que eu também criei no pós-doutorado. Eu me baseei num outro conceito que é o espólio linguístico.
né, que é quando sociedades colonizadas elas se apropriam linguisticamente do idioma do colonizador enquanto um espólio de colonização. Né? Então, por exemplo, tem um autor angolano chamado Manuel Rui, que ele diz que a língua portuguesa é um espólio de guerra, e enquanto um espólio de guerra, os angolanos fazem dela o que eles quiserem. E aí eu parto disso para entender que a experiência civilizatória africana, que os valores culturais africanos eles são o nosso espólio de Maafa, nós aqui, enquanto afrodiaspóricos. Por quê? Porque os nossos ancestrais chegaram com o corpo, a palavra e o conjunto cultural civilizatório. E foram essas ferramentas que permitiram a permanência, a continuidade e a resistência aqui. Então, isso é inegociável. Eu não estou perguntando a um africano se eu posso ou não posso utilizar os valores culturais africanos. Eu estou usando o meu direito legítimo, enquanto uma flagelada do Atlântico, de usar os valores éticos e civilizatórios africanos, porque eles estão aqui no Brasil, na América Latina. Então, por exemplo, uma falsa discussão sobre Beyoncé e Black King é que falavam, Beyoncé se apropriou em termos de indústria cultural. Né? Nesse sentido, se apropriou porque a indústria cultural é assim. Mas no sentido de narrativa e obra de arte, não tem apropriação. Ela é uma mulher negra, africana em diáspora, que conta uma narrativa que é a seguinte, o descarrilamento do homem negro diaspórico, porque é sobre isso o Black King. Não tem Rei Leão. Rei Leão é o Jay-Z, gente. Só basta tu ver com atenção. Ou ler os meus artigos, que eu tenho um monte de artigos sobre isso. Então, veja, ela lança a mão de um espólio que, para a gente, é inegociável. Então, o espólio da Maafa, que eu vejo no candomblé, que eu vejo no jongo, na capoeira, que eu vejo nos quilombos familiares, que eu vejo nas nossas formas genuinamente negras de se movimentar no mundo, isso é inegociável. E é africano. E é afrodiaspórico, e é afroconfluente, como diz Nego Bispo, porque conflui com os valores sociais dos povos originários da América. Estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Eu já estou terminando, tá? A Isabela está com uma cara de tristeza. Isabela, fica triste não. Respira fundo. Triste não, estou cheia de pergunta aqui na minha cabeça. Ótimo, eu já estou terminando para a gente poder partir para as perguntas. E aí a gente está no tempo histórico, né? E aí a África tem quatro tempos históricos, segundo a Unesco, enfim. E a gente está vivendo agora o tempo histórico do Renascimento africano, que equivale ao século XX e ao século XXI. Esse é o tempo histórico da história africana. Né? Então, a gente agora está vivendo o tempo do Renascimento africano. E pensar a nossa humanidade em confluência com essa narrativa histórico-temporal que a gente está vivendo se faz necessário. Né? E aí eu vou pensar na pluriversalidade, tanto com o professor Renato Nogueira, quanto com o professor Mogobe Ramose. Né? Então, Mogobe Ramose vai dizer a filosofia é pluriversal. Né? Não é só, não existe filosofia universal. A filosofia é amor, filosofar é amor à sabedoria. Então, toda vez que o ser, que alguém, um indivíduo, se põe a pensar sobre o mundo, sobre a vida, sobre o amor, sobre a morte, sobre a existência, ele está filosofando. Então, filosofia não é universal, ela é pluriversal. E aí o professor Renato Nogueira diz, não somente a filosofia que é universal. Na verdade, a educação ela é pluriversal também. E aí ele tem um trabalho excelente em torno disso. E aí eu, na verdade, vou alargar. Vou dizer que não é só a filosofia e a educação. Na verdade, nós somos um pluriverso de possibilidades em nós mesmos. Quantos de vocês já foram em vocês mesmos na sua própria existência? Está entendendo? Então, é uma pluriversalidade de saberes, de olhares, de perspectivas, de universos, porque o universo não é uni, né? O universo é multiverso, já foi descoberto. De filosofia, de educação, de história. É uma pluriversalidade de ética, de estética. É uma pluriversalidade de olhar sobre a psicologia, sobre a arte. Né? O mundo ele é pluriversal. E aí eu termino com a Kindesi, que é a filosofia Bakongo, que eu tenho como base ética da minha vida, né? Que é a filosofia Bakongo, que diz que todo mundo, todo ser humano, ele é um sol vivo. E que a gente precisa caminhar na existência, acendendo esses sóis para o nosso livre caminhar na vida. Então, assim, entender que todos nós somos sóis vivos e que a nossa humanidade ela é inegociável. Não tem recorte, não tem exceção e não tem porém.
né? E, a partir disso, entender que todo ser humano nasce com um sol interno. E a responsabilidade da comunidade acender esse sol para o nosso livre caminhar na vida. Então, a nossa comunidade família, a nossa comunidade escola, a nossa comunidade trabalho, a nossa comunidade sociedade, a nossa comunidade Brasil. E quando eu olho o Brasil hoje, eu vejo tudo, menos assentimento solar. O Brasil está fazendo de tudo para toda a população ter o seu sol apagado, se possível esmilinguido e esmagado. Tá entendendo? Então, a nossa situação está muito caótica, porque brilhar diante do caos é muito difícil. E aí, o Foucault, que é a base da minha pesquisa, ele vai dizer que o movimento da vida é o mais importante. E que, como todo mundo nasce com esse sol interno, a gente precisa ter responsabilidade sobre esse sol, né? Tanto no acender o sol do outro, como manter a nossa plenitude solar. E aí, diante disso, quando eu olho o estado de Maafa, quando eu olho a localização da população negra nessa sociedade, eu entendo que a gente não só sofre de um abafamento do nosso sol, do nosso brilho, como a gente também sofre de um processo de destruição desse sol, né? Que é justamente o processo do genocídio. Né? E aí a gente precisa, de alguma forma, pensar outras estratégias para rever essa responsabilidade comunitária que a gente tem. E aí, como é que a arte se empenha nisso, né? A arte ela pode ser usada enquanto um agente suleador, né? Por quê? Porque a arte ela pode movimentar o status quo para o bem ou para o mal, né? Entendi? Ela pode ser o poder semiótico e pedagógico da arte, ele é muito poderoso e ele pode ser usado para qualquer encaminhamento filosófico, ideológico, civilizatório, né? Então, talvez tenha chegado a hora da gente fazer um movimento de Sankofa e nem ir para muito longe, talvez ir até o período da ditadura, quem sabe, e começar a pensar quais foram as estratégias artísticas de resistência lá, para resgatar isso em processo de Sankofa e tentar recuperar e possibilitar um amanhã, por exemplo. Entende? É aquela ideia assim, como é que pode? As músicas eram tão subversivas, havia uma... Né? Até quando eu vou pegar, por exemplo, vou bem lá atrás, o Trovas Burlescas de Getúlio, de Luiz Gama, que é a obra fundadora da literatura afro-brasileira. Ele era tão sagaz, tão sarcástico, tão ácido. O que se perdeu que a arte hoje ela está tão industrial, tão instagramer, tão rápida, tão superficial, tão ocidental, né? Essa arte pela arte, a arte pelo vazio, a arte pelo vários nada, entende? E aí você tem o quê? O esvaziamento do poder político e do poder poético da arte, né? E esse esvaziamento contribui para essa construção mal diagramada das nossas semióticas. Então, talvez tenha chegado o momento da gente pensar a arte a partir de viés mais pluriversais, mas, sobretudo, em vieses que tenham a responsabilidade de acender o sol do outro, para todas as direções, porque a gente está ruim de todos os lados. Então, não importa a direção que você queira acender, vai ser bem-vindo. Estão entendendo? E aí, por quê? Porque essa arte ela dialoga com o duplo, Emiocan, que é o quê? O coração e o sopro divino, o hálito divino. É aquela experiência de estar diante de uma obra de arte e toda a sua vibração mudar, seu biológico responder, sua mente acelerar. Isso não é explicável pela racionalidade. Como é que eu explico o sentimento que eu tenho naquele momento em que eu vejo uma dança de um orixá? Não consigo explicar. Porque não é racionalizável, porque você vibra em outras partes do nosso ser que não são racionais, que é justamente o duplo Ocan-Emi. E aí essa arte ela pode ser refletora do coletivo ou ela pode praticar um lirismo dos afetos. Essas duas categorias eu também criei elas no mestrado, quando eu estava estudando poesia. Mas aí eu retomo ela no pós-doutorado. E aí a gente tem que pensar agora uma arte que se quer autodeterminada. E se pensar em arte negra, em específico, uma autodeterminação para a arte negra. Né? Pensar uma arte que também se quer educativa, uma arte-educação. Mas, sobretudo, pensar um renascimento cultural, que a gente chama de Quavaida. Precisamos refundar
os nossos parâmetros culturais. Incluir os valores culturais de circularidade, de ancestralidade, de musicalidade, de energia vital, incorporá-los eles cada vez mais dentro da praxis artística. E aí, para isso, para a gente ter um utamauaso, um modo cognitivo de construir o nosso pensar, para a gente ter esse utamauaso mais pluriversal também. Então, a gente precisa buscar uma pluriversalidade de narrativas, precisamos buscar a arte como movimento, né? A arte enquanto impulsionadora de movimentação, precisamos pensar a pluriversalidade das filosofias, as pluriversalidades do seu próprio ser. Você é um pluriverso dentro de você mesmo. E você é um sol vivo que nasceu para brilhar. Então, não aceite fazer nada diferente do que brilhar. Entende? E, para isso, a gente vai ter que questionar a agência da educação. Essa discussão aqui ela não faz nenhum sentido se a gente não questionar a pluriversalidade da educação e buscar uma educação em todos os seus âmbitos que seja mais pluriversal, e não mais uma educação que tenha como agência a formação de cópias mal diagramadas do Senhor do Ocidente. E aí eu quero terminar dizendo que o conhecimento só se estabelece na partilha, e que a arte de acender o sol do outro, ela é para todo mundo, para todo, para todas, para todes, para todix, que tem com X também, para todo que você achar que pode, não tem problema nenhum. E terminar convidando vocês para conhecerem mais de perto as coisas que eu faço. Eu vou dar uma masterclass que está com as inscrições abertas, chamada Matriarcado Africana, que vai acontecer no sábado, 8 de maio. Eu vou botar o link da inscrição para vocês. Eu tenho um clube de membros, o clube de membros do canal Azingeri. É um clube de membros em que as pessoas me ajudam a sustentar o canal a partir de R$3, e eu acendo o sol delas com conhecimento. Então, todo dia eu coloco um conteúdo acumulado, né? Eu tenho um conteúdo de 18 anos de pesquisa. Então, cada dia eu boto um conteúdo que eu acumulei para as pessoas. Também dou live aula, e quem apoia com mais de R$25 tem o nome nos vídeos do canal, para agradecer publicamente. Também conheça o meu canal, assine minha newsletter, eu tenho um e-book de poesia na Amazon. E é isso, muito obrigada. Vou parar aqui de compartilhar, espero que tenha sido bom para vocês. E acho que vocês podem abrir o microfone e as câmeras e tudo. Muito obrigada, Asa. Maravilhoso, né? É isso. Falei a beça, acabou que eu falei 1h30 toda. Não falou a beça, não. Falou para isso, é isso mesmo. Agora, sim, acho que as pessoas poderiam já começar. Eu não queria ter que começar colocando. Eu tenho também algumas questões que eu queria pôr para a Asa a partir da leitura do texto dessa conversa, mas eu queria primeiro abrir para o público, né? Temos tantas pessoas aqui presentes, né? Acho que vocês poderiam tomar essa palavra. Tímido. Às vezes precisa Tamires vai, então, falar. Depois vai um pouco. Obrigada. Não preciso começar, só levantei a mão para entrar na fila, mas se alguém quiser tomar a palavra primeiro, fica à vontade. Asa, muito obrigada pela fala, foi incrível. Enfim, anotei 5 páginas. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Uma delas porque o texto anterior ao seu, na aula que a gente está tendo aqui no mestrado, foi o da Grada Quilombo, a gente estava lendo Memórias da Plantação, e em um certo momento a gente estava discutindo exatamente sobre essas novas configurações de conhecimento que está sendo protagonizada pelas pesquisadoras e pesquisadores negros na universidade. E aí, lendo seu texto, eu senti bastante desse compromisso, tanto de trazer para a linguagem uma forma compreensiva de se entender, não ficar naquele desdobramento teórico, que apesar de muito refinado, não é difícil, assim, né? A gente lê com muita tranquilidade. E também, para além disso, as questões das referências, né? Então,
grande citação de muitos grandes filósofos, mas também do Emicida, né, que é um cantor de rap. Então, eu queria falar um pouco queria que você falasse um pouco, na verdade, sobre essa questão desse compromisso de descolonizar a forma de escrever acadêmica, né? E a outra pergunta tem a ver mais com o que você falou sobre a autodeterminação da arte negra e como você fez um mestrado com um poeta moçambicano na época da descolonização de Moçambique. Se você vê essas experiências pós-coloniais e da guerra de libertação mesmo também, como esse lugar da autodeterminação da arte. Então, se esses autores podiam ser um bom exemplo, um bom lugar para se olhar quando a gente pensa nisso. Obrigada. Isso, abre o microfone, Asa. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu respondo em blocos. Tiver mais? Não? Tá todo mundo tímido. Tá bom, vou responder. Tá fechado o seu, Ana. Gente, estou tentando abrir, não estava abrindo. Daniele também levantou a mão. Quer colocar a sua pergunta agora, Daniele? Obrigada. Pode falar. Oi, boa tarde, gente. Asa, muito obrigada pela sua fala, assim, foi incrível. E eu confesso que eu me senti, não sei qual foi a palavra, né? Envergonhada, não sei, talvez. Porque eu não a conheci no meu mestrado. E, assim, iria casar super com a minha pesquisa, sabe? Mas ainda é tempo. E o seu texto é maravilhoso, assim, peguei muitas referências, né? Eu trabalhei no mestrado com o livro da Eliana Alves Cruz, O Crime do Cais do Valongo. E agora, para o doutorado, a minha intenção é pegar as outras obras da Eliana, né? Fazer, enfim, um trabalho com as 3 obras dela. E a minha pergunta vai no sentido também do que a Samires apontou em relação à arte, né? Mais especificamente em relação à literatura contemporânea de autoria negra, né? Então, mais especificamente feminina negra. E pensar, assim, qual o movimento que você vê, né, desses novos expoentes literários, por assim dizer, né, e desse, não é resgate, né, mas a gente está falando muito de Maria Firmina dos Reis, de Carolina, né, essas autoras estão vindo à tona, principalmente aí em contexto, né, de início do século XXI, pensando como uma autodeterminação, né, que você coloca no seu texto e que você colocou na sua fala também, como esse movimento de recolocar, né, a literatura no centro, né, e aí a partir das falas de mulheres negras, a partir da fala principalmente aí de personagens escravizadas, personagens que a gente sabe que não tinham voz no contexto da escravidão. Então, pensar qual é talvez a importância disso, queria que você falasse um pouco, assim, se você vê como um movimento, né, que possa dar uma virada, né, como a partir desses estudos decoloniais, para a gente falar aí de estudos do Sul, né, ou estudos afrocentrados mesmo. As 3 perguntas são muito parecidas e eu vou dar uma resposta única para as 3. Assim. Primeiro, a arte, ela é uma grande agente de autodeterminação histórica, né? Eu vou dar um curso mês que vem, eu acho, pelo Balada Literária, e eles me pediram para produzir algo sobre a arte e os movimentos, né? E eu provavelmente vou caminhar por aí, porque, veja, só no Renascimento africano, né, que diz respeito ao século XX e ao século XXI, a gente tem aí, fora que o teatro negro foi agente da abolição da escravidão. Pouco se fala sobre isso, mas foi, né? Ponto. Mas vamos pensar no século XX. Século XX, século XXI. A gente tem Black Renaissance, aí você tem todo o movimento de jazz, soul, né? Movimento da... Aí depois vai para a França, movimento da negritude, tudo movimento artístico, tá? Movimento da negritude. Aí depois esses movimentos vão reverberar em Cuba com o negrismo. Aí esses movimentos vão reverberar na década de 30, 40 aqui no Brasil com o Teatro Experimental do Negro, do mesmo jeito que vão bater lá na África com as primeiras fases das literaturas africanas, né? Então você vai ter Noemi de Souza, José Tenreiro, vai ter uma galera, assim, Agostinho Neto, vai ter os presidentes das nações africanas, né? Senghor virou presidente do Senegal e ele é fundador da negritude. Então, a arte ela sempre veio muito integrada aos movimentos revolucionários, aos movimentos de mudança. Por quê? Porque, gente, é isso que eu falei no início. Eu poderia explicar aqui a categoria do Quijano de uma forma extremamente acadêmica, dando lá, citando, falando, mas eu só precisei apresentar a vocês o Jordan Belfort,
Isso é muito poderoso. Poupa tempo e faz um trabalho semiótico muito melhor do que eu ficar aqui falando 2 horas o que é a categoria do Senhor do Ocidente, está entendendo? E o sistema de dominação entendeu isso. Quem não entende isso somos nós, que ainda continuamos buscando uma arte embranquecida, né, que não usa os interstícios, inclusive, dos valores culturais africanos como base e ferramenta e instrumento do nosso fazer artístico, por exemplo. Né? E aí, quando eu falo africanos, lembrem, africanos e afrodiaspória, que para mim é tudo a mesma coisa. Incluem-se aí os afropindorâmicos, é tudo esse balaio, entende? Mas não é o ocidental. Então, primeiramente isso. Agora, falando da literatura específica, que é a minha área, né? Eu fiz mestrado e doutorado em literatura africana, sempre pesquisei literaturas africanas, e assim, e quando eu penso em literatura da negritude e tudo mais, o que a gente está tendo não é o empoderamento dessas escritoras, dessas literaturas. O que a gente está tendo é um olhar da indústria cultural que se interessa pelo lucro que essas escritoras dão. Porque, veja bem, a gente não tem autodeterminação na literatura. Se a gente tivesse autodeterminação na literatura, as filhas da Carolina Maria de Jesus não estariam passando fome como estão, igual saiu no domingo, que as filhas honestas, netas da Carolina Maria de Jesus, não têm o que comer. Então, naquele grupo das 6 famílias entre 10 que estão passando fome no Brasil agora. Então, como é que é autodeterminado se o descendente não vive do louro disso? A família do Fernando Pessoa vive da obra do Fernando Pessoa até hoje. Se o parente quer casar, eles descobrem, tiram um poema novo do baú fictício, vocês sabem, né? Quem estudou com a dona Cleonice Berardinelli, como eu, assim, sabe que o baú era fictício, porque ela estava lá abrindo aquele baú, era uma maletinha. E aí, quer casar alguém? Tira um poema e vende. E aí, paga o casamento do parente. Veja, Fernando Pessoa morreu quando? Entendeu? E o que é isso? E o que acontece com a Carolina Maria de Jesus, essa tão celebrada, tão traduzida, tão falada, que tem congressos, colóquios, teses e tal, mas a sua família está passando fome. Então, não teve autodeterminação, porque autodeterminação pressupõe organização. Entende? Porque autodeterminação sem organização não dá em nada. E organização sem autodeterminação você se perde. Então tem que ter ali. E aí o que faltou? E eu acho que é isso, essa é a autocrítica que a gente, enquanto população negra, enquanto escritores negros, enquanto produtores de arte negros, precisamos nos fazer agora. Talvez, mais do que produzir a arte, a gente precisa construir modelos sólidos de permanência, resistência e continuidade. Né? Precisamos do Teatro Abdias Nascimento, um teatro específico para os fazedores de arte negras fazerem suas peças, porque a gente não tem. Se eu preciso fazer algum ensaio, eu tenho que ir para o terreiro contemporâneo. E o terreiro contemporâneo é o único lugar preto que todas as companhias pretas podem usar de maneira tranquila e fácil, sem precisar provar que é aluno, sem precisar nada. Você é artista, você é preto, você usa o terreiro contemporâneo. A gente só tem ele. E não tem. E é super mal equipado, tem vários problemas de estrutura. Então, até nisso, a gente vive a desumanização, até na hora de fazer as nossas artes. E o pior disso tudo é que quando a gente, mesmo nessas circunstâncias, mesmo diante de toda essa desgraceira, a gente produz obras de muita qualidade, o nosso reconhecimento vem sempre num prêmio de inovação. E nunca como prêmio de melhor direção, melhor obra, melhor arte, não, é sempre o prêmio da inovação. A gente está inovando fazendo isso há 500 anos, então a nossa experiência de existência, resistência e permanência é inovadora. Para quem? Isso é herança. Não tem inovação e herança. Herança é herança, inovação é inovação. E não é inovação. Então, mais uma vez, é um olhar, né? Olhar para essas narrativas, olhar para essas obras de arte e tudo mais, mas sem perder a lucidez de que só a contemplação, ou o colóquio, ou o trabalho não está mudando a direção desses artistas. Não está mudando os caminhos desses artistas, que a mudança realmente ela vem a partir de um processo realmente organizado e autodeterminado entre todos. Né? É o que eu falo, organizem-se. Como Verde, se organiza com o povo como Verde. Eu vou na pracinha, se organiza com a Associação das Mães da Pracinha. Eu moro na Rua X, se organiza com o povo da sua rua. Organizem-se, vertical, horizontal, seja uma pessoa organizada. A sua vida vai ser bem mais fácil, pode ter certeza. E aí eu acho que eu respondi. E não pode misturar? Misturar o quê? Eu vivo uma questão assim, muito aflitiva, que é, de repente, estar na posição de mulher branca, né? Enfim,
E toda essa questão da negritude, da diáspora africana, é uma coisa que me mobiliza muito, assim, é muito atraente. Então, de repente, eu fico ouvindo essas coisas todas, que se pesquisa, que se pensa, e agora isso que você acabou de falar, que não há uma autodeterminação, não há uma organização. E se, eu pergunto assim mais diretamente, eu, enquanto mulher branca, eu posso ser aliada disso? Ou eu não tenho espaço nisso? Isso é uma coisa que me pira muito. Eu acho que essa é uma das perguntas que mais surgem, né, gente? Assim, eu acho que precisamos pensar no processo de afrosurto. É importante entender isso. O que é o afrosurto? É a lucidez que a gente tem. Na verdade, é o surto, o mal psíquico que a gente, enquanto pessoa negra, tem no momento em que cai o véu da democracia racial. Né? Quem é negro e já passou por isso sabe que é aquele momento assim que passa aquele filme na nossa cabeça de todas as vezes que a gente foi feito de idiota pela branquitude em nome de um somos todos humanos. Essa lucidez, ela desequilibra o nosso ser, né? E aí a filosofia africana é muito baseada na ética da serenidade, que a gente sempre busca o equilíbrio das nossas forças vitais. Isso é uma premissa das filosofias africanas. Então, esse estado de afrosurto, ele desloca mesmo a gente da nossa centralidade e a gente acaba canalizando o ódio, que é ao Ocidente, a gente canaliza esse ódio à branquitude próxima. Entende? Então, não é você, Isabela. É tudo aquilo que, naquele momento de afrosurto, a brancura da sua pele simboliza. Né? E isso é um mal psíquico muito sério, e é por isso que eu dou aula na pós-graduação de psicologia, né? E eu trabalho muito com psicologia africana, embora eu não seja psicóloga, eu sou uma intrometida, mas porque isso, se você é psicólogo e você trata de alguém negro, você tem que considerar que ela pode estar sofrendo de afrosurto. Isso é um mal psíquico. Então, às vezes, quando você se quer uma aliada e é expulsa desse alinhamento, talvez seja o momento de analisar qual é o tempo da pessoa que está te expulsando. E entender que todo tempo é tempo. Agora, eu acho que na sociedade brasileira, do jeito que ela não tem como a gente pensar uma luta exclusivamente negra. A gente não tem uma articulação possível nesse sentido. Agora, o importante dizer é que o protagonismo dessa luta ele é exclusivamente negro. E ele é um protagonismo inegociável, ele não é um protagonismo que permite outros agentes, senão a população negra. Mas a branquitude pode ser aliada, principalmente aquela endinheirada, né? Quer ajudar? Então ajuda as organizações negras, mas não bota o seu nome lá, não. Sem nome. É só doar o dinheiro, entendeu? Porque às vezes quer doar, quer ajudar, não sei o quê, mas quer o agradecimento. Quero agradecer ao fulano de tal, o nosso grande branco desconstruído, a pobre do pôr do sol, que doou. Não é isso. Não é sobre isso. Tá entendendo? Então, tem que haver eu acho que tem que haver um grande debate com muitos agentes, sabe? Porque isso não se esgota. E eu não tenho nenhuma resposta. Pode ver, não te respondi. Porque eu não sei exatamente o que responder. Obrigada. Nada, meu bem. A Tainá levantou a mão, quer fazer a pergunta, Tainá? Eu acho que a Daniele levantou antes de mim. Aonde? Não estou vendo, desculpa. Daniele Leal levantou antes de mim. Ela acabou de fazer a pergunta. Assim. Boa tarde. Obrigada por estar aqui hoje. Tá ótimo. A minha pergunta, claro que eu não quero uma resposta sobre isso, porque é algo que está em permanente construção e pensar sobre isso, né? Mas acho muito interessante quando você traz ali no artigo a questão da branquitude no Brasil também se pensar enquanto fora dessa escala de humanidade. E o que eu percebo, eu venho pensando sobre o desafio que é isso. Como pensar, estar fora dessa escala de humanidade, sem com que isso seja apropriado, sem com que esse discurso seja apropriado, seja utilizado em prol de se negar a discussão sobre a branquitude no Brasil.
né? Porque eu vejo muito acontecer esse deslocamento, do modo de que não somos brancos para esse senhor ocidental, então não tem brancos no Brasil. E isso pode acontecer de uma forma de discurso direto, né? Mas nem sempre. Às vezes acontece de forma sutil, né? Em discursos que estão, na verdade, tentando desconstruir. E aí você citou Bacurau, é uma coisa que me intriga muito. Não estou tirando uma conclusão sobre isso, é uma questão apenas que me surge sobre isso. Você dá o exemplo do que aconteceu ali. E eu sinto, assim, eu tenho a percepção de que no cinema brasileiro, quando a gente se discute muito essa questão do somos o terceiro mundo, somos os colonizados, e pouco se discute branquitude. Então, eu fico preocupada com isso, porque eu vejo que a maneira como isso é feito, inclusive, parece que sempre procura aquele ponto do espectro que vai ser mais difícil para a gente lidar. Né? Como, por exemplo, pegar a atriz, a Karina, esqueci o nome dela agora, que é a que morre em Bacurau, que também é a senhora rica lá em Que Horas Ela Volta. Ela é a patroa. E que, convenhamos, não representa tanto fenotipicamente, né, a branquitude brasileira no seu extremo. Não no seu extremo, porque o extremo aqui é uma coisa muito isolada, mas assim, na sua média, nem na sua média, talvez. E como a gente lida com isso sabendo da questão do branqueamento, né? Sabendo essa dinâmica. Muito boa pergunta. Mais alguém? A gente pode fazer esses 3 e aí encerra, já são 5h42. Eu tenho uma pergunta. Tá. Enfim. Um é só uma pontuação, porque seu texto foi muito bem-vindo. Assim, eu estou entrando agora no mestrado, estou, enfim, sacando desses paranauês, e estou trabalhando com experiências de europeus, cineastas europeus na África. E eu acabei de ver um filme do Pasolini, que é um cineasta sempre muito, muito comprometido, né, com as lutas progressistas, enfim, né, com uma luta anticapital, né, que é um dos pilares, né, da Maafa. Mas aí ele vai fazer um filme que é Notas para uma Oreste Africana, que ele tem uma proposta de refilmar, né, o mito, né, enfim, o Ésquilo, né, a história de Orestes, o nascimento da democracia na África. E aí ele, todo o tempo, assim, ele não consegue ultrapassar o passo, tipo, de que a África agora estaria entrando na sociedade ocidental, porque vai criar uma democracia, sem pensar que, na verdade, a própria África está na base dessa civilização ocidental, como um território explorado, né? E também, enfim, e que modelo é esse de democracia ali nos anos 60 também, logo depois da Segunda Guerra, assim, então, enfim, vai servir muito para também fazer essa leitura do texto, então, enfim, agradeço muito. E a outra coisa, como você é muito da indústria cultural, e é sempre uma coisa que eu me pergunto, por exemplo, também as capacidades que tem a Maafa e o capitalismo de absorver, né, e talvez esvaziar essa autodeterminação negra. Por exemplo, a Shonda Rhimes, que hoje em dia, né, tem uma grande influência, um trabalho assim, tipo, né, em Hollywood, tem um reconhecimento, o que ela carrega e o que ela movimenta e o que ela é subtraída, assim. São as minhas questões. E obrigada muito, adorei conhecer você. Você tem uma leveza, enfim, para falar de coisas tão realmente duras. Obrigada. Eu que agradeço. Já segui o canal, já assinei tudo aqui. Adoro. Tem mais alguém? Aí a gente fecha. Não? Eu queria fazer uma pergunta. Oi, primeiro, obrigada, Asa. Enfim, como todo mundo, agradeço muito. E como a Karen falou, a sua energia também durante a fala é muito incrível e ajuda as ideias borbulharem por aqui. Não, eu queria aproveitar, você citou o Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, né, que eu acho que é uma experiência fundamental aqui para pensar a negritude brasileira, essa busca de espaço, né, pelo corpo negro ocupando espaços não antes permitidos, no caso aí através do teatro,
Eu, de um ano para cá, eu tive a oportunidade de, junto a uma curadora de arte e pesquisadora de arte brasileira contemporânea afrodiaspórica, majoritariamente, mergulhar numa pesquisa no acervo fotográfico do TEM, que é um documento histórico muito rico, especialmente para pensar corpo, enfim. Bom, especialmente para pensar diversas questões, mas a chave da nossa pesquisa foi corpo, e, enfim, e tudo mais. E uma coisa que me chamou muita atenção, sendo objetivo, nessa pesquisa, foi que as primeiras peças que o Abdias escolhe por encenar junto com o coletivo são textos do cânone ocidental da dramaturgia. Então, ele encena textos de Shakespeare, Eugene O'Neill, que é norte-americano, e por aí vai. E só depois dessas primeiras encenações é que ele, o coletivo, entendem uma produção mais autoral, alternando entre funções, um dirigindo, outro escrevendo. Existem muitos textos do Abdias e de outros participantes, membros do coletivo e tudo mais. E, fazendo um link mais contemporâneo, também sou um aluno que estou entrando no mestrado agora, e numa outra aula, outro dia, acho que é do Fred Coelho, instaurou-se assim, uma discussão. Eu nem posso falar muito porque eu não vi o documentário, mas eu entendi, claro, qual era a discussão que estava se dando, que é sobre o documentário do Emicida e a escolha dele por, de alguma forma, ocupar o espaço do Teatro Municipal de São Paulo, como também ocupar um espaço, óbvio, símbolo dessa construção toda branca, colonial, etc., que a gente está falando, mas como uma estratégia consciente de, enfim, de ocupar esse espaço. Então, assim, entre o TEM e o Emicida, minha pergunta seria como você vê essa espécie de hackeamento dos espaços, não sei se é que a gente pode chamar assim, como uma escolha, como uma estratégia consciente de tomada de reclamar para si a possibilidade de presença neles. Show. Muito tá obrigado. Show. Não, porque aí eu vou acrescentar, porque tem a ver um pouco com a pergunta do Vitor, e vocês juntos já, porque o seu texto não fala diretamente disso, mas eu fiquei com isso por detrás o tempo todo, e para mim é uma questão assim, importante de ser pensada. Eu ainda não mapeei como no Brasil isso está sendo pensado agora, nesse momento, mas a gente sabe que é uma discussão que está pipocando. Então, tanto como é uma noção prática, que seria a de reparação. Então, por isso que eu estou associando a fala. Queria saber como você pensa isso e como no seu texto você é muito rigorosa quando fala também, né, do período colonial em relação a Portugal, quer dizer, são dados muito, muito profundos e muito rigorosos. Eu acho muito importante isso. Como você pensa essa questão da reparação, não só internamente no Brasil, mas também na relação específica com Portugal? Estou falando isso porque a gente sabe que isso também está se colocando no caso, por exemplo, da França, você falou da sua irmã, em relação à África, é hoje um tema fundamental. Né? Até porque até hoje as colônias africanas, ex-colônias africanas, pagam, né, para a França, o que é um absurdo. Vamos lá. Primeiro, como pensar fora da escala? Não sei. Eu acho que é o exercício coletivo. Né? Eu não sei, porque eu não sei se eu consigo, por mim mesma, pensar fora da escala, sabe? Eu tenho até um poema, né, que diz: todo dia eu acordo cedo e me dispo do Ocidente. E aí eu vou tirando peça por peça do Ocidente, e aí no final do poema eu termino com: é tarde, vou me deitar e visto o meu pijama ocidental. Então, é um exercício repetitivo, ontológico, de autoconsciência. Né? Perpassa a autoconsciência. Agora, em relação à branquitude em específico, é também uma questão de educação. A educação brasileira tem uma agência que reforça essa branquitude mal diagramada que a gente tem. E enquanto essa educação ela não for questionada, a gente vai continuar tendo uma branquitude mal diagramada. Entende? E aí, assim, tem a Raíssa Rodrigues, Raíssa Mani,
ela está no IESP, está fazendo doutorado no IESP, e eu sou co-orientadora dela. E o mestrado dela foi sobre branquitude, e o doutorado dela está sendo sobre branquitude, assim. E é muito interessante, porque ela é uma mulher preta rastafari, fazendo um mestrado, fez o mestrado e está fazendo um doutorado sobre branquitude. Ficou excelente. Procurem a dissertação dela, eu esqueci, o nome dela é Raíssa Rodrigues, do IESP. Depois, se eu achar, eu posso pedir para ela e passo para a Ana. E é justamente isso, assim, é uma mulher negra, rastafari, extremamente não hegemônica, rastafari, sapatão, negra e mãe. Essa é a raiz. E ela vai simplesmente questionar a branquitude a partir do Utamauaso. Qual é a má diagramação cognitiva aí que deu aí? Entende? Essa é a busca dela. A pesquisa está acontecendo, né, gente? Ela está, acho que, no 2º ano, não sei. Vamos ver o que vai sair disso aí. Então, acho que talvez tenha chegado a hora da branquitude virar escopo de pesquisa, virar termo de análise, mas assim, tem que ser uma pesquisa lúcida também e não romantizada, porque tem alguns livros sobre branquitude, tem um, inclusive, que é muito celebrado, mas eu fico muito desconfortável com ele, então eu nem vou dizer que livro é, mas porque, no final das contas, o final do livro aponta por um tom esperançoso, de tipo assim, vamos lá, vamos nos juntar aqui, agora que vocês leram o livro, agora você... Não é assim, entende? É doloroso. É doloroso. Saber que teu trisavô era o escravocrata é doloroso, sobretudo porque isso tem muitas reverberações na linhagem. Cada chicotada que ele deu, vocês ainda colhem essa energia. Então, assim, é algo a se olhar fora da dialética ocidental. Porque se você for estudar a branquitude dentro da dialética ocidental, dentro do escopo ocidental, você não vai conseguir estudar, porque o narcisismo não vai deixar. Entendeu? Então, vai ter que buscar outros aparatos de pesquisa, né? A Marimbani, a tese dela de doutorado, em Urugu, é uma tese em que ela se dedica a questionar a Europa. 438 páginas descendo o sarrafo na humanidade ocidental. Entende? E ela usa tudo diferente, assim, é uma leitura difícil, não tem tradução para o português, só tem em inglês. Tem uma tradução clandestina, que se você botar assim, você encontra uma tradução de parte da tese clandestina, mas o livro como todo não tem uma tradução, e isso também é uma falha, não sei por que não tem, mas enfim. E então, talvez, para pensar a branquitude, talvez o escopo de pensamento tenha que ser deslocado do pensamento ocidental. Senão, talvez, não tenha uma produção real ou corre o risco de terminar igual o fim desse livro, que eu realmente não gosto, porque parece tudo muito fácil, assim, tipo, agora que vocês já leram, brancos, entenda, vamos nos dar a mão e tocar uma ciranda, tá ligado? E a gente sabe que não é assim que se resolvem as coisas, né? Os males do mundo. E aí, falando diretamente da arte, e aí pensando no rap, eu trabalho muito rap. Nesse artigo tem rap, no Entre a Fumaça e as Cinzas eu analiso rap, vai sair um artigo sobre Lélia Gonzalez. Não, nesse eu analisei uma música da Lued Luna. Enfim, eu analiso muito rap. O meu artigo sobre o amor, a base do artigo é a análise da música Principia. Eu tenho um vídeo no canal, o vídeo mais visto do meu canal, que é uma análise de verso por verso da música Esmalha, do Emicida. E ele assistiu esse vídeo e veio falar comigo. Eu fiquei tipo, caraca, olha só, eu tomei um susto. Ele falou, cara, você fez uma análise que nem eu sabia que eu estava falando aquilo. Assim. Então, depois, quem quiser, pode dar uma olhada, mas assim, é com papel na mão, porque falo muita coisa ali. E aí, por que eu gosto muito de usar o rap, né? Porque, para mim, o rap é uma crônica da Maafa. Entende? Ele é a expressão artística que mais cronifica a experiência da Maafa. Entende? De Racionais a Emicida, passando pelo Djonga. Esse último disco do Djonga, então, ele mostra muito a Maafa no sentido do empoderamento do dinheiro. Né? Esse último disco do Djonga é justamente isso. É ele dizendo que ele é fodão e que ele foi cancelado
e os males psíquicos oriundos do fato dele ter sido uma pessoa pobre, favelada, e de repente ele está milionário, porque isso também buga, entende? E aí, quando você vai ler as músicas de perto, você vai ver que ele, na verdade, está pintando uma crônica dessa experiência de desgraça coletiva que a gente tem, né? O rap ele faz muito isso. E aí o Racionais ele já está mais olhando uma Maafa dos anos 90, anos 2000, né? Embora o último Cores e Valores seja de 2014, eu acho, 2015, já é mais recente, mas não é tão poderoso quanto os anteriores. Mas quando você vai ver, por exemplo, Emicida, Principia, Mandume, o próprio Amarelo, são obras que estão refletindo a Maafa, né? A Esmalha é uma música que fala sobre a busca de Esmalha por uma humanidade plena, porque ela queria ser chamada de morena, né? Ele fala nesses versos. E aí ela vai o quê? Ela vai se jogar tentando alcançar o céu, que é essa humanidade branca, essa humanidade lunar, e ela vai morrer, porque ela não tem como entrar numa humanidade ocidental, porque ela não vai... Se ela não se desumanizar, ela não vai conseguir entrar. Então, para mim, o rap está nesse lugar. Não somente o rap, mas principalmente, assim. E eu trabalho mais por conta disso, né? Eu também trabalhei a música Herança, da Drica Barbosa, para mostrar os valores, as heranças culturais africanas como base e sustentáculo da experiência familiar dessa música. Tem muita coisa bacana, dá para sair de um olhar atento para o rap, né? Enfim, é triste que o rap ainda seja muito mal visto na academia, enfim, ainda é uma música de menor valia, né? Eu tenho vários amigos que fizeram tese sobre Cazuza, Caetano Veloso, e não sei o que, mas fazer um trabalho mais atento sobre Drica Barbosa, ou até mesmo MC Carol, por que não? Aí é menor, é inferior. Mas é inferior por quê? Porque essa arte ela está muito distante do Senhor do Ocidente em tudo para ser considerada arte. Entendeu? Essa escala ela sempre vai sendo posta como um marco regulador, né? E aí a questão do Pasolini, né, e o modelo de democracia. E eu não conheço esse filme, tá? Eu vou até procurar depois, nunca tinha nem ouvido falar, mas já o fato, você falou que é um filme da década de 60, eu nunca vi esse filme, mas o filme está na década de 60. O que está acontecendo na década de 60? A descolonização do continente africano. As potências elas estão sendo obrigadas a sair, entendeu? Porque, tipo, ou você sai ou a gente te mata, porque foi assim o processo de descolonização, foi com violência, para a violência e pela violência, porque tem que ser. Se alguém chega na sua casa, abre sua geladeira, fica sem camisa, senta no seu sofá, pisa no seu sofá com um sapato cheio de lama, você fala para a pessoa ir embora e ela diz que não, você vai fazer o quê? Você vai enxotar. E como é que você vai enxotar essa pessoa da sua casa? Com violência. Você vai dizer, por favor, pessoa escrota que está pisando no meu sofá com o sapato cheio de lama, você pode sair? Ela não vai sair. Então, o que está acontecendo no mundo nesse momento em relação à África? Né? Você está ali, o acirramento da Guerra Fria, né? Está começando a virar isso que década de 80 vai chegar à máxima potência. Você tem as descolonizações do continente africano. Gana já se descolonizou. As colônias francófonas estão em guerra. Você tem a Nigéria virando protetorado britânico e depois entrando em guerra. Você tem as guerras das colônias africanas de língua portuguesa, começando no final da década de 60 e indo até 75, quando todas se tornam independentes. Então, assim, o mundo está olhando a África nesse momento, porque a África está se libertando, porque eu não acho que ela se libertou, mas se libertando, né? E aí entra o quê? Entra um diretor branco, aclamado, hegemônico, para fazer um filme que diz o quê? Olha, África, agora que vocês estão descolonizados, venham entrar para a civilização. Mas o modelo de civilização é esse aqui, tá? Não é outro, não. Então, é mais do mesmo. O Ocidente é muito previsível, viu? Nem vi o filme e já consegui fazer uma análise. Depois... É bacana que no filme ele abre para um grupo de estudantes africanos em Roma. O filme, na verdade, é de 75, o projeto é de 60 e é finalizado em 75. E assim, aí ele ouve várias coisas dos estudantes africanos, tipo assim, não, meu pai não é chefe de tribo,
Imagina, não sou, sabe? Enfim, mas é um filme curioso, realmente, né? Eu vou atrás. Eu já até botei dessas duas linguagens. Eu botei aqui no chat o link. Ai, opa! E depois, a questão da Shonda Rhimes, assim... Eu não sei, eu sou muito fã dela, então eu sou muito suspeita para dizer. É igual a Beyoncé. Não fala mal da Beyoncé, não, porque senão você vai arrumar uma inimiga para sempre. Jamais, mas jamais. Não pode, até porque nós somos irmãs de aniversário. Então, assim, não podemos... Ela mora em outro lugar na minha vida, não é mesmo? Mas, assim, são figuras que estão na indústria cultural. E para você estar na indústria cultural, você precisa fazer concessões. Né? Eu gosto muito de pensar no front. Eu gosto muito de pensar nessa ideia do front. Por exemplo, pensar organizações. Né? Tem o núcleo organizador e tem o front. Para mim, pensar política partidária no Brasil é front, não é núcleo organizador. Não é mesmo. Então, quando eu vejo os mandatos pretos, né, para mim são soldados no fronte, abrindo frentes ali, cravando ali naquele território árido possibilidades, né? Mas eles não são o núcleo organizador e muito menos são o núcleo da mudança, porque eles estão dentro da hegemonia, eles estão fazendo um fronte, uma batalha dentro da hegemonia, e essa batalha na hegemonia não subverte a hegemonia, ela permite, a partir das suas ações, que a gente tenha mais tranquilidade e dignidade para pensar a destruição do sistema por outros modelos. Está entendendo? Agora não são eles que vão mudar, porque eles estão lá dentro. Então é a mesma coisa da Shonda Rhimes, é a mesma coisa da Beyoncé. Elas são front. Elas são front. Quem está fazendo ali? Está no front. Agora, elas estão no front para quê? Para inspirar quem está no núcleo. Quem vai realmente ali estar pensando a partir dessas inspirações, a partir desses olhares, a partir dessas batalhas que elas estão travando, né? Beyoncé tem 28 Grammys, né? Pelo amor de Deus, isso não é pouca coisa. É hegemônico, afinal o Grammy não sei o que, é hegemônico, mas a gente está na dinâmica do Ocidente. Não quer que seja hegemônico? Bora então fundar outra coisa, mas até para isso precisa que ela esteja lá. Entende? Então, é lucidez e foco. Eu gosto muito de trabalhar com essas duas palavras. É ser lúcido dos frontes, ser lúcido dos soldados do fronte e ser lúcido da sua localização no fronte. Né? Porque é aquilo. Se você está vendo um jogo acontecer e você não está entendendo nada, é porque você é a bola. Tá ligado? Então, tem que ficar atento em relação a isso. Sacou? E eu acho que eu respondi. Última, reparação. Então, eu acredito em reparação e eu acredito em reparação em diversas ordens, né? E na verdade, eu entendo que não há reparação para a Maafa. Tá? Não há reparação para a Maafa. Isso, assim, isso é um drama, não há dinheiro, não há políticas públicas, não há reparação pelo fato dos nossos ancestrais terem sido sequestrados e os nossos laços terem sido rompidos de forma definitiva. Porque é isso. Eu posso voltar para a África? Posso. Se eu tiver dinheiro, posso fazer um ano sabático, posso fazer um intercâmbio, posso até me mudar e morar lá, se eu quiser. Eu posso fazer um exame de DNA, como eu fiz. Eu sei que eu sou uma mulher banto, Moçambique, Quênia e Senegal. Eu sei disso geneticamente. Mas eu vou voltar para onde? Vou falar com quem? Vou recuperar quais saberes? Quais valores? Aonde? Como? Então, esse rompimento, o rompimento que dizia os meus valores de nominação, os valores de comunidade, os valores de moral, os valores de ética, os valores de ser e estar no mundo, esses valores foram rompidos de forma definitiva e impostos no lugar os valores ocidentais. E isso não tem reparação. Não tem reparação. E aí, então, a nossa reparação não vai se dar desse jeito. A nossa reparação ela vai se dar muito mais dentro de teias de aquilombamento, né? Primeiro, pressionar a sociedade, né? Buscar políticas públicas. Eu acredito realmente que as políticas públicas possam melhorar a nossa dignidade, mas elas não vão trazer a virada. A virada ela vem de agentes de outros lugares, né? De outras áreas que não esses que estão neste fronte necessário, que é a política partidária, por exemplo. Entende? Não é achar que um é melhor ou pior, mas entender que a gente precisa batalhar em todas as frentes, sem exceção. Entende? Então, não tenho resposta, Ana,
para te dizer. Mas, assim, todas essas movimentações de reparação no Tribunal de Haia a sua favor, reparação de... todo preto tinha que ter o exame de DNA gratuito no SUS. Isso era uma boa reparação. Saber de onde a gente veio gratuitamente pelo sistema de saúde. Entende? Mas a gente não tem nem vacina, quanto mais exames de DNA no SUS, já te parece. Acho que é isso, né, gente? Foi. Dei conta. Maravilha. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar aqui de gravar para eu poder depois salvar. E aí,